Bem-vindo ao quarto programa de Os Centenários de Braga e hoje, Evandro, boa tarde. Hoje vamos falar de uma das avenidas, pode-se dizer, emblemáticas desta cidade. Não vamos falar da Avenida da Liberdade, mas sim da Avenida Central. E sei que a Avenida Central, antes de ser a Avenida Central, teve outros nomes antes de chegar ao que é hoje, neste caso. Conta-nos um bocadinho. Antes de mais nada, boa tarde e boa tarde ao teu vastíssimo auditório nacional e internacional. Pois a Avenida Central já tem muitas designações e já tem muitos aspectos diferentes. Aliás, portanto, este ano, mais propriamente no dia de São João, que se comemora-se os 100 anos da mudança de jardim, passeio público em transformação em Avenida Central. O primeiro nome foi passeio público, neste caso? Não, o primeiro nome daquilo foi Campo Santana. Campo Santana. Portanto, e é sobre essas coisas todas que vamos hoje aqui falar. Então a palavra é tua. Aquele espaço, antes de mais nada, é o cartão de visitas da cidade de Braga. É a maior centralidade de Braga, digamos, em linguagem do tempo dos romanos, seria o fórum dos romanos, porque é ali que, enfim, que se dá todos os acontecimentos mais importantes da cidade de Braga há pelo menos 500 anos. E isto é que interessa hoje aqui tentar contar aos nossos patrícios. Esmiuçar, neste caso. Contar aos nossos patrícios, portanto, todas as alterações que aquele espaço deu. Aquele espaço, e vamos também ver isso em imagens que temos aí preparadas para passar aos nossos espectadores, começou por ser simplesmente a muralha do Castelo de Braga. A cidade de Braga era toda muralhada, mas depois ali onde hoje já a atual homenagem, que é o único vestígio que ficou, à volta, e ainda existem partes desse castelo, porque há ali edifícios que no meio têm partes da muralha. Ali era o baluarte defensivo da cidade de Braga, portanto é conhecido pela Cidadela. E portanto até 1500 aquilo era a parede exterior do castelo. Com a chegada ao poder em Braga do arcebispo Diogo de Sousa, entre 1505 e 1500 e mais coisa menos coisa, 1530, este arcebispo de visão larga, de visão futurista, neste caso, entendeu que era necessário, encostado a essa muralha do castelo, criar lá um dispositivo para que os lavradores, sobretudo, que vinham das redondezas trazer os comestíveis para a cidade de Braga, tivessem um ponto mais ou menos abrigado, onde pudessem vender os legumes e outros géneros alimentícios à população bracarense. E criou ali um trilheiro. Um trilheiro que depois, ao longo dos anos e dos séculos, se foi alterando, não é? Tendo, portanto, hoje as famosas arcadas, não é? A famosa arcada, que é a seguir à Sé, é o edifício mais conhecido de Braga. Mas antes disso, já havia ali uma ruazita medieval, que era uma das saídas da cidade. Aliás, a cidade de Braga tem uma configuração na Idade Média tipo caranguejo, porque o miolo histórico da cidade, para lembrar, portanto, o corpo do caranguejo, e depois tinha mais ou menos à volta de 6 saídas da cidade, e nessas estradas que saíam, ao longo dos séculos também foi começando a ter população, quer dizer, e é isso que dá origem hoje à cidade. Estás a falar na Rua dos Sons, neste caso? Não, estou a falar, não, isso aí era a rua de Chãos de Cima e Chãos de Baixo. Não, aquela que saía, portanto, mesmo fronteiro ao castelo, portanto, que deu origem com o Dom Diogo de Sousa ao Campo de Santana, chamava-se, até durante o século XIV, chamava-se a Rua da Corredora. Essas ruas que saíam da cidade também têm a ver com os romanos, porque basicamente eram as chamadas via 11ª, via
17ª, havia a 19ª, eram as famosas estradas romanas que ligavam, portanto, Braga era o centro, portanto, das várias autoestradas daquela época, não é? Que depois ligavam também à Galiza, principalmente. E a Roma, e a Roma, sim, não é? sim, Portanto, havia uma que seguia daqui até à Astorga, que era outra cidade com a importância de Braga naquela época, a capital de uma província romana, e que depois daí entroncava noutras estradas que chegavam a Roma. Portanto, mas Braga tinha uma que ia para Lisboa, outra que ia para Pantolema, portanto para a Espanha, e depois temos a Gera Romana. Aliás, esta Rua da Corredora, ainda que não seja a principal, mas depois entroncava noutra que era a principal, que seria a principal via romana, que saía de Braga para o interior do país, portanto, para o lado da Gera Romana seria que seria a estrada que passaria onde é hoje mais coisa, menos coisa, a Rua do Raio, que na altura creio que se chamava Quingosta da Senhora Branca. Mas depois, portanto, a Rua da Corredora era paralela a esta, e depois ali por altura da Senhora Branca, portanto, juntava-se uma outra. Ora, portanto, como nós íamos dizendo, portanto, o Dom Diogo de Sousa criou ali um campo, inclusive foi lá que foi o primeiro, digamos, museu a céu aberto de arqueologia de Braga, perceberam lá, vê-se aí em fotografias que vamos passar, vê-se lá os marcos miliários e lá uma capelazinha onde eles estavam à volta, etc. E depois aquilo foi se tendo transformado. Mas as transformações maiores deram-se precisamente em 1861, quando foi ali criado o famoso, portanto, que antecedeu a Avenida Central, portanto, o Jardim Público, que foi criado em 1861. Agora não posso precisar se foi propositadamente ou se fizeram aquilo e depois foi aproveitado para que em 1863 fosse lá feita talvez a primeira grande feira nacional da agricultura que houve em Portugal, que foi em 1863. Também há imagens que também vão passar aí. Só não posso precisar se esse jardim público foi feito propositadamente para obrigar essa feira, ou se, aproveitando haver esse espaço, foi feita a feira. Foi uma feira que, inclusive, teve o privilégio de ser visitada pelos reis de Portugal da época. Para quem não sabe, o aparecimento daquele chafariz, que já lá existia há muitos anos, foi também para ajudar aos tais agricultores que vinham com o gado para o gado. Antes de nada, o chafariz que lá, vai aparecer uma imagem, o chafariz que lá existia, exatamente até à criação da Avenida Central, é o chafariz que está precisamente há 100 anos no Campo das Hortas. Esse chafariz está agora no Campo das Hortas, não estava na Avenida Central. Não era, e era, para abastecer, portanto, esses comerciantes, mas nessa época, e Braga era das cidades mais bem equipadas em termos de fornecimento de água às populações, nomeadamente com a água que vinha das 7 fontes, etc. Braga estava, portanto, em todos os espaços da cidade havia chafarizes, que era para abastecimento de água às populações. E esse aí, portanto, era importante para abastecer ali, embora próximo havia a Fonte da Cárcova, que é ali onde é hoje a Casa da Sorte, que funcionava tipo mãe d'água, portanto, ali... Uma coisa que também desapareceu neste caso. Eu creio que existem ainda vestígios da Ponte da Cárcova lá metido naqueles edifícios que entretanto foram criados em cima daquilo, e creio que ainda existirá para lá, que acho que é vestígios da Ponte da Cárcova. Mas, posto isto, portanto, foi lá feito o jardim, portanto, foi feito em 1961 o Jardim Público, que existiu exatamente até 1914. Pelas fotografias que existem, e há um manancial de fotografias muito grande sobre o Jardim Público, passeio público, provavelmente, até seria mais bonito do que foi feita aquela avenida, a Avenida Central. A Avenida Central tem uma virtude, que foi que tornou aquilo amplo, porque o passeio público estava subdividido em vários, portanto, aquele espaço até a Senhora Branca estava subdividido em vários espaços. O Jardim Público ia mais coisa, menos coisa,
começava mais ou menos em frente, onde é hoje a Caixa Geral de Depósitos e o Turismo, portanto era uma linha mais ou menos, e ia até próximo da rua São Gonçalo. E aí, aquilo era tudo gradeado e morado, e terminava aí. Depois, em 1870, creio eu, creio que em 1870, para celebrar a vinda à Braga do Dom Pedro V, foi lá colocado a estátua do Dom Pedro V, que também em 1914 saiu para ir para onde está hoje, que é o campo, para o Largo do Campo Novo. Mas aí onde estava essa estátua também tinha um gradeamentozinho à volta, portanto funcionava como um outro. Perdão, neste caso. Outro espaço. E depois mais adiante ainda havia outro espaço onde estava um cruzeiro. O cruzeiro esse também nessa altura foi retirado para ser colocado na Senhora Branca. Já agora, vamos recuar muito rapidamente para o primeiro programa que a gente falou, em que tu falaste realmente na Avenida Central, que havia lá os tais gradeamentos, onde havia os bailaricos no São João, aquilo era muito fechado aos senhores... Em 1914, curiosamente, e há notícias dessa época, em que até o próprio Presidente da Câmara andava danado, dizia ele que as pessoas que mais ganhavam com São João andavam a brigar com São João, que eram os comerciantes. Normalmente quem organizava as festas de São João e aproveitando uma dotação camarária, não é? Que a Câmara, desde sempre, colaborou financeiramente na organização das festas, embora não sendo a Câmara a organizar, mas a Câmara sempre diligenciava no sentido de que houvesse alguém que aparecesse para organizar as festas. E até 1914 havia o São João, aliás, quase como ainda é hoje, portanto, o epicentro da Romaria era em São João da Ponte. Uhum. Mas aqueles espetáculos mais caros, mais importantes, mais seletos, eram feitos precisamente no Jardim Público. E os comerciantes que tinham as funções de organizar as festas de São João até 1914 punham os melhores espetáculos a correr ali, que era para se cobrarem das entradas. Como nesse ano de 14 as obras da Avenida Central demoraram desde janeiro até precisamente à noite de São João, que foi nessa noite com pompa e circunstância, com uma iluminação que à época era uma coisa deslumbrante e um espetáculo de iluminação. Portanto, foi inaugurada no dia de São João, sinal que todo aquele tempo de janeiro até essa altura, aquilo teve em obras, esteve em preparação. Vamos ver aí também pelo menos duas fotografias. Vamos ver aí uma fotografia do projeto da Central e depois uma fotografia que mostra, portanto, uma fotografia tirada do lado da Senhora Branca, que mostra o estado de obras, das obras que estavam a decorrer, e depois vamos ver uma outra fotografia tirada mais ou menos ali do Largo de São Francisco, portanto ali do lado do Café História, em que se vê, provavelmente deve ser uma das últimas vezes que a locomotiva que puxava o americano, não é? O transporte, deve ser uma das últimas vezes que ela passa ali, porque já se vê tudo ali esfrangalhado, já se vê-se ali tantas obras da Avenida Central e vê-se também já as obras que já andavam a correr para que em outubro fossem inaugurados os carros elétricos. Portanto, nesse ano, curiosamente, tem riscos de haver São João. Depois houve ali um pressing final, os comerciantes lá foram pressionados a tinham que fazer uma comissão organizadora, portanto lá organizaram, e depois até precisamente inaugurada a Avenida Central, já com, precisamente da noite, faz parte do programa, está no programa de festa de São João, a inauguração da Avenida Central. De lá para cá, aquilo já teve alguns nomes, já se chamou Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, já se chamou basicamente essa, portanto. Também é uma parte que se chamava precisamente Praça Dom Pedro V. E a Praça da República também. Praça da República, e depois voltou outra vez a ter o nome da Avenida Central, até hoje, não é? Embora, até hoje, volto que, entretanto, portanto, o nosso como é que se diz em espanhóis? O ex-alcaide de Braga, também com os 37 anos de mandato, também teve que mexer naquilo, não é? E, portanto, e passou a ter hoje a configuração que tem. Eu, sinceramente, claro,
podíamos dizer assim, para que foi para fazer lá o parque de estacionamento. Mas mesmo que fosse para fazer o parque de estacionamento, se quisessem, a superfície mantinha-se igual à que existia antes, não é? Portanto, aquilo houve interesses de alterar a paisagem daquilo, não é? Mas eu continuo a dizer, eu gostava de que aquilo continuasse a ter o caráter de passeio público, acho mais romântico, aliás, há fotografias lindíssimas, e realmente nós vemos também uma fotografia do São João dentro do jardim público, com as decorações, etc. E, aliás, ali, tirando a romaria lá embaixo da noite de São João, não é? E algumas coisas que eram popular, nomeadamente a Feira do Gado, que era um dos acontecimentos importantes que havia no São João por aquelas épocas. Temos que nos lembrar que naquelas épocas a agricultura era a mola motora da economia. E, era portanto, economia neste caso. E portanto aquilo até tinha lá um concurso, que tem um nome castiço, que era o concurso dos bois lindos. Bois lindos, quer dizer que era os melhores exemplares do gado, não é? E ali todos os anos eles faziam-se ali uma grande feira de gado, e portanto havia o arraial popular, mas depois grande parte dos festejos, desde sempre, foram feitos naquele espaço novo, quer dizer, o espaço mais nobre da cidade, não é? Portanto, naquilo começou por ser a Rua da Corredora, depois passou a ser Campo Santana, depois passou a ser Jardim Público, depois passou a ser passa Dom Pedro V, e depois passou a ser a Avenida Central, e depois ainda teve ali uma alteração, que foi a Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, e a Praça da República. A Praça da República, creio que é mais, portanto, é aquele espaço onde está o chafariz, é mais aí. Até lá tem o palco, neste caso. Não, era mais, portanto, era o espaço quando o Jardim Público era portanto, o gradeado, não é? O Jardim Público era a partir do gradeamento, e entre a arcada e o gradeamento é que era a Praça da República, não é? E agora também nem sei se eu tenho qualquer designação. Não, para já é o que está neste caso. Também dizem que é as arcadas em Braga, mas continuam. Olha, eu sei esta matéria, pá, claro que estes programas não se destinam aos doutores cá de Braga, isto é só aos nossos admiradores. Infelizmente a gente faz até feedback e chega a muito boas referências ao que a gente vai aqui dizer. Eu sobre isto, acho que está tudo dito. Acho que não dá para alongar mais. A Avenida Central, que já foi, aliás, um dos locais emblemáticos, e continua a ser, e há de continuar a ser, um dos locais emblemáticos. Mas agora ocorreu uma coisa engraçada. Vamos embora. É que a Avenida Central, da configuração anterior a esta, envolvia mais as pessoas da cidade de Braga. E agora deu-me agora um flash de me lembrar quando eu era menino e moço. As famílias de Braga, sobretudo nas noites de verão, todas as famílias confluíam para a Avenida Central. E depois dava-se ali uma coisa chamada o Passeio dos Tristes, que era, as pessoas andavam a passear. Quer dizer, os pais e as mães sentavam-se nos bancos e tal, a conversar uns casais com outros e não sei o quê. Não é? Os miúdos andavam lá a correr e a saltar e não sei o quê. E depois os jovens, em grupos de raparigas e outros de rapazes, andavam ali à volta, quer dizer, as filhinhas andavam ali a passear com as amigas à volta, chamava-se aquilo Passeio dos Tristes, era ali também um passeio dos engates, digamos assim, era ali que se faziam os flirts, era ali que se lançava o olhar malandro lá, que depois vinham a namorar e depois vinham a casar. E aquilo até tinha um ambiente engraçadíssimo, porque eles tinham uma música ambiente, portanto, música... Tinha uma instalação sonora, e aquilo era ali que convergia toda a sociedade. Não se passava grandes domingos neste caso. Não. Era quase, no verão era quase todos os dias à noite que toda a gente ia para ali. E depois havia, talvez aí tipo quinta-feira, sábado, havia depois, além disso tudo que eu falei, ainda havia lá sempre um concerto de uma banda, havia sempre um espetáculo musical lá no Coreto, e quando, pronto, e também me lembro outra coisa lá, mas tenho lá à procura e ainda não consegui encontrar. Eu tenho uma imagem de miúdo, eu devia ter 6 anos, e nunca mais encontrei referências para onde tenho andado, quer dizer, não cheguei lá se calhar, mas eu tenho sempre tentado encontrar isso. Houve aqui um São João,
que houve um espetáculo do outro mundo, lá nesse espaço. Tenho isto aqui guardado na minha memória, que foi uma trupe de circo montou um cabo que vinha da Torre da Homenagem até aquilo tinha duas alas, depois tinha uma rotunda e depois terminava assim tipo bico, já próximo da Senhora Branca. E eles puseram um cabo de aço esticado entre a Torre da Homenagem e essa rotunda. E depois fizeram ali espetáculos de trapezismo do outro mundo, em bicicletas, em motas, a pé, a atravessarem de um lado ao outro, neste caso. De um lado ao outro, que foi uma coisa do outro mundo. Eu só consigo guardar isto, só tenho aqui na minha memória, ainda não consegui encontrar referências a esses não, documentação, tenho andado à procura. Já agora, nós aqui o auditor, aos nossos amigos que nos veem e ouvem, se alguém tiver alguma coisa sobre isso, agradeço que me façam chegar, que é para a gente, numa próxima oportunidade, mostrar imagens disso, ou pelo menos as notícias desse acontecimento. Evandro, foi um prazer estar contigo. Voltaremos 2 a 8 dias, se Deus quiser. Olha, eu é que tenho todo o prazer. Essa constipação nos deixa a trabalhar, porque isto às vezes há destes percalços. E o tempo não está famoso. Ora bem, um abraço então. Olha, mais uma vez, até para a semana. Até para a semana, se Deus quiser. Espero que seja do agrado de quem nos ouve.